Boa noite, professora. Bem, para adiantar o meu lado, eu vou apresentar aqui sobre as inovações que eu pesquisei, beleza? Se você quiser mostrar para a turma aí, ou colocar no grupo, ou sei lá, eu vou te mandar um link, que eu acho que não vai dar para eu enviar um vídeo desse tamanho aqui pelo WhatsApp, beleza? E as inovações que eu escolhi foram a televisão, as televisões, os fones de ouvido Bluetooth e a impressão de órgãos por impressoras 3D, beleza? Eu considerei, eu acho que quase todo o equipamento que a gente tem hoje, quase toda a invenção tecnológica que a gente tem hoje, já foi considerada pelo menos algum dia, uma invenção, uma inovação radical. As televisões, por exemplo, antes das televisões tinha aí os rádios, né? E o que tinha? Os rádios e as câmeras. A televisão com certeza aí revolucionou o nicho da comunicação e do entretenimento, beleza? Deixa eu só ajustar isso aqui. Pronto, pronto, assim fica melhor, beleza? Bem, os primeiros projetos de televisão já vinham aí desde do início do século XX mesmo, né, lá por 1900, já tinham os projetos de uma televisão já com transmissão com cores, né, o modelo de televisão já com cores. Vieram aí de um engenheiro escocês, não vou me lembrar do nome dele agora, mas não me lembro. Mas os projetos que ele fazia não deram certo. Ele tentou desenvolver e não deu certo. Porém, ele conseguiu a patente lá, em 1902, beleza? Já lá para os anos de 1920, um cara chamado Filo, P. Cadê? Deixa eu te mostrar aqui. Filo, esse cabra aqui, desenvolveu essa geringonça aqui, ó. Um modelo de televisão com um tubo de raios catódicos pelo lado de fora. Beleza? É um negócio enorme. Fechou? Aí, professora. Esse era o cara. Aí, esse modelo aqui, né, parece com aquelas televisões mecânicas, que nas primeiras versões das televisões elas tinham um disco. Eu não comecei por ela porque a história também é muito longa, mas eles tinham um disco com um feixe de luz por trás, aí o disco ficava passando as imagens para dar a ilusão de movimento. Parece aquelas cenas de cinema antigo. Vocês estão ligados? Era bem complicado também. Você vê que até para realçar, aqui ó, você vê aqui até para realçar os tons não, é o formato do rosto do cara que está transmitindo ali na telinha, é difícil, tem que realçar. Eu vi um vídeo também que explica que a maquiagem dos atores que tinham que fazer, né, esses programas que passavam nessa época tinha que ser realçado, os caras ficavam parecendo um cadáver para sair bem essa silhueta do rosto, né? Era bem interessante. Só lá pela década de 1950 começaram a ter conseguiram, né, desenvolver os modelos de televisão com cores, né? Começaram a usar um filtro de fósforo nas telas, né? Tinha o tubo atrás ainda, né? O canhão de elétrons atrás. Tinha um sistema de ímãs para direcionar aí, né, os elétrons e uma camada de fósforo na frente da tela, assim, né? Para a gente conseguir as cores. Eles também padronizaram aí o padrão RGB, beleza? Que são aquelas três cores lá, mais ou menos as três cores dos pixels, que a gente também vai falar um pouquinho sobre. Certo? A gente teve aí em 1970, 1970 e pouco, a primeira transmissão do Brasil. Por isso que as televisões eram tão grandes, né, nessa época também, por isso que os pelos do braço puxavam, né, a televisão puxava os pelos dos braços da gente, porque tinha um canhão de elétrons atrás, né, aí atraía os pelos do braço. Negócio que eu não entendi até hoje. Aí nos dias de hoje, né, a gente já tem as televisões, as televisões LED, né, as televisões OLED que tem agora, saiu também. São mais finas, são mais leves, são proporcionalmente nem tão mais caras do que eram antes, né? Que acho que antes, logo no início, logo quando foi desenvolvida, não era tão acessível assim também. Beleza?
Daí as telas LEDs, né, vieram aí com os pixels no mesmo padrão RGB, tranquilo também, possibilitou aí fazer umas televisões mais finas, tem umas até com espessura de moeda que estão conseguindo fazer agora, que vem de uma forma um pouco diferente, né? Antes elas vinham ainda com um fundo, né, com um fundo de luz, no caso seria um fundo de luz azul, uma camada de fósforo com os pixels, seria aquelas televisões as últimas versões das televisões de tubo, beleza? Depois disso vieram as televisões LED. Depois disso, né, vieram as televisões OLED, né, que tem aí, já não tem mais a luz de fundo ali por trás de uma camada de fósforo para conseguir gerar alguma imagem. Nessa versão das televisões OLED, a gente já tem uma luz que vem do próprio pixel, né? Aí isso proporciona para a gente uma qualidade de imagem melhor. Por exemplo, no caso do preto, para não correr o risco da luz vazar do pixel, a gente tem aí, né? A gente pode simplesmente apagar os pixels da região preta de uma imagem que vai representar o preto perfeitamente, beleza? Essa é as versões mais recentes aí de televisão que a gente está tendo no Brasil. A gente tem aí também as televisões com sistema Android, né, com inteligência artificial que está vindo agora, implementada para ajudar a gente no processo de pesquisa aí, né, junto com o serviço de streams que a gente tem, para tornar tudo mais prático. Relacionado à evolução da qualidade de imagem, é isso aí que eu expliquei para vocês, beleza? Como inovação incremental, eu escolhi aqui, né, os fones de ouvido Bluetooth, beleza? Os primeiros modelos de fone de ouvido foram o estetoscópio, né? Aí, né, logo nos anos de 1954, 1958, começaram a surgir os modelos justamente para ouvir música, né, os modelos de um cara chamado Koss. Ele desenvolveu esse modelo aqui, ó, um dos primeiros modelos de fone de ouvido estéreis que a gente tem aí na história, Koss SP3, beleza? Ele queria desenvolver isso aqui para que os médicos também usassem, só que ele deixou mais secreto porque já estavam elogiando muito ele pelas outras invenções que ele tinha feito, beleza? Ele aproveitou o sucesso aqui até na época dos Beatles e fez a empresa, né, aproveitou o sucesso dos Beatles e fez essa tosquice aqui, ó, o Beatles Phone. Aliás, parece um fone de ouvido dos Power Rangers, beleza? Aqui o Eletrofone parece ser mais antigo que os modelos COS lá, mas não é, beleza? Isso aqui é praticamente uma versão que usa o disco de vinil, é praticamente uma caixa de disco de vinil e o estetoscópio junto, beleza? Só lá nos anos de 1997 que começou a se envolver com Bluetooth, né? Que foi nessa época que ele foi descoberto. Deram início aí, né, aos modelos Bluetooth. Um dos primeiros que apareceram foram os da Apple, né, com aqueles branquinhos mais clássicos mesmo. Depois vieram uns mais específicos para outros tipos de situação, certo? Hoje em dia tem fone de ouvido para correr, fone de ouvido à prova d'água, para banhar, fone de ouvido para leitura, intra-auricular, headset, tem os modelos para jogar, né? É uma variedade muito maior e tem até os mais luxuosos que a gente tem são os feitos de diamante, são os feitos de diamante e ouro, são uns autografados por artistas famosos. Ainda deve ter, não duvido que exista um LeBron James Phone por aí. E aí, né, nos dias de hoje a gente tem algumas inovações, tipo aquela Neuralink que o Elon Musk tinha citado, que o pessoal tá fazendo bastante meme sobre, bacana também. Imagina aí, você tá lá assistindo de boa e aparece um comercial do iFood na sua mente. Vai ser foda, hein? Vai ser foda. Aí, como inovação disruptiva, eu escolhi a impressão de órgãos 3D. Eu não encontrei muita informação definitiva sobre isso, né? Não, parece que é muito recente, ainda não tem muita coisa sobre. Escrevi aqui, foi bem genérico mesmo.
Mas aí por volta dos anos de 2000 começaram os estudos para conseguir material biocompatível para bioimpressão de órgãos compostos. Não coloquei imagem, porque as imagens que eu achei ficaram estranhas. Essa aqui foi a mais suave que eu encontrei, mas é um negócio interessante também. Eu acredito que ela é disruptiva porque vai, se tudo der certo daqui para frente, né, poderia excluir a necessidade aí, né, de transplante de órgãos de outros seres vivos, né? Seria interessante. Eu vi um artigo aí na página da G1 que nos anos de 2010 começaram a se desenvolver aí, né, os componentes uns componentes importantes, certo? Como, por exemplo, eu achei aqui também, né, uma matéria da G1 que diz que em 2010 tiveram avanços significativos na impressão de órgãos 3D, né? Só que em miniatura ainda. São, por exemplo, vasos sanguíneos, como eu coloquei aqui, na cartilagem, beleza? Foi isso. Não encontrei muita coisa sobre, mas eu achei que é um negócio interessante aí que tem potencial, além das coisas que a gente já falou, né?